Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema geral, mas da maior importância, as mudanças que estão ocorrendo no capitalismo. Já tem capital sem trabalhador? Acabou o conflito capital-trabalho? Como é que as coisas estão se dando hoje com a revolução digital? Enfim, para tratar dessas questões que são amplas, mas que são importantes de serem compreendidas, nós convidamos o professor Ladislau Dobor, que, na verdade, não precisa de apresentação, é muito conhecido entre nós e muito querido. Mas eu vou dizer algumas coisas sobre ele. Ele é professor catedrático da PUC, ele é formado em economia pela Universidade de Lausanne, na França, fez seu doutorado na Universidade de Varsóvia, foi assessor principal da equipe técnica de cooperação internacional da ONU e assessor também do secretário-geral da ONU, né? E tem mais de 40 livros publicados com uma especialização em desenvolvimento local, em capitalismo, e com uma sensibilidade muito grande também para as questões sociais. Vocês têm a possibilidade de acessar esses 40 livros e todos uma biblioteca comentada do professor Dobor em dobor.org. E é muito importante, ele oferece essa oportunidade para todos nós, com livros comentados, com resenhas e com as suas próprias publicações. Muito obrigado, professor Ladislau, por estar aqui com a gente. É um prazer tê-lo outra vez em nosso programa. É que nós somos teimosos, Silvio. A gente quer que as coisas sejam compreendidas. E não é fácil. Não é fácil. Então, vamos começar com essa discussão mais geral. Quer dizer, no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, a gente tinha uma contraposição entre os empresários e os trabalhadores, numa relação capital-trabalho que o marxismo aponta como uma forma de apropriação da riqueza feita pelos trabalhadores por parte dos empresários. Mas não é só isso, quer dizer, o capitalismo também é um modo de organizar a sociedade, não é só um modo de organizar a economia. Na segunda metade do século XX, nós temos uma mudança que vem a ser denominada como neoliberalismo, onde há um ataque brutal do papel do Estado como regulador e como provedor das políticas sociais. Então, eu queria que você nos dissesse o que vem mudando ao longo desse século XX para chegarmos no século XXI com o que você está denominando de uma revolução digital que vai além do capitalismo, né? Como é que fica essa história, Ladislau? Deixa eu tentar trazer, porque é uma visão de conjunto que a gente precisa, né? Porque a gente se atola nos detalhes, às vezes, e o importante é o seguinte. Primeiro, o que é um modo de produção? Nós tivemos o modo de produção feudal. Então, tinha a aristocracia, e tinha os servos, mas que não podiam deixar a terra, eles pertenciam a esses aristocratas, e se extraía o produto deles na base do porrete, enfim, mas é um mecanismo que é o chamado modo de produção feudal. A base produtiva era a terra e as formas de extração eram através dos diversos serviços, e o que sustentava a aristocracia de Versalhes, de Viena, enfim, esses ricos de sangue azul, entre aspas, né, que viviam do trabalho dos outros. O modo de produção capitalista, ele desloca a base essencial da atividade para a indústria, a máquina, certo? Não foram os capitalistas que fizeram tudo isso, foram os inventores que trouxeram a eletricidade, o motor a combustão, trouxeram depois a eletrônica, trouxeram as diversas coisas, enfim, que é a base científica que está por trás da
Revolução Industrial. Agora, nessa Revolução Industrial, você tem os capitalistas, os donos do capital, das fábricas, das máquinas, dos instrumentos de produção. E aí você tem uma divisão de classes que é diferente dos aristocratas e dos servos, e você tem os capitalistas, os donos das fábricas, e você tem que baixar a cabeça e entrar lá para bater o ponto, enfim, batalhar por seu salário, e você tem essa divisão. Mas é um capitalismo que era produtivo. Eles, através de salários baixos, extraíam o que se chamou de mais-valia, certo? Esse produto gerado pelos trabalhadores, em parte maior, ficava nas mãos dos capitalistas, que criavam mais fábricas, mais produto, certo? Isso tinha uma lógica, porque, comparado com o modo de produção feudal, esses aristocratas faziam belos bailes, enfim, belos castelos, né? Mas não alimentavam a população, tanto assim que acabaram na Bastilha e acabaram sendo varridos, né? Com o capitalismo industrial é diferente, mas é capital. Ou seja, esse dinheiro da mais-valia, esse dinheiro que os capitalistas se apropriam, ele é transformado em mais investimentos, em mais fábricas, transformado também em iates, em luxo, tudo bem, mas basicamente era produtivo. A partir de 1929, para dar uma coisa, tem uma crise quando muito mais capitalistas começam a ganhar dinheiro com finanças, com intermediação financeira, do que propriamente com produção. Isso gera a crise de 29 e gera um sobressalto de bom senso que nos deu uma outra fase capitalista que a gente chamou de estado de bem-estar, o welfare state, em que, a partir do Roosevelt, né, ele fez o New Deal, em que colocou para esses grandes grupos financeiros impostos de até 90%, né, de alíquota. Esse dinheiro foi usado para criar estradas, barragens e eletricidade, enfim, infraestruturas, o que dinamizou o emprego, o que dinamizou o conjunto da economia. Isso se espraiou no pós-guerra na Europa, certo? E se chamou os 30 anos de ouro, né? The Golden 30, que equilibrou os lucros dos capitalistas produtivos e os impostos pagos e gerou políticas sociais, saúde, educação, etc., políticas sociais que se expandiram e equilibrou razoavelmente nesse período. A partir disso, o sistema se desregula, e essa é a fase, o início da fase moderna, em que, a partir do final dos anos 70, com a eleição de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, você entra num sistema em que as finanças, o sistema financeiro passa a dominar o conjunto. Mas é um deslocamento sísmico, tá? A gente chama de neoliberalismo para simplificar, mas, na realidade, não é mais tanto capitalismo, porque é essencial distinguir riqueza, patrimônio, de capital. Eu tenho meu patrimônio, tenho minha casa, tenho minha conta no banco, mas isso não é produtivo. O capital é uma indústria, são escolas, são universidades, enfim, um conjunto de infraestruturas que geram mais riqueza, acumulam riqueza numa sociedade. Isso é capital. Agora, as pessoas que se pegam essa gente simpática aqui entre os bilionários, né, tá aqui na Forbes, né, certo? O grupo aí do Lehman, né, eles têm 195 bilhões de reais. Isso é um grupo chamado 3G Capital, né? E o B Capital. Bom, o que eles fazem? Eles fazem simplesmente aplicações financeiras. Não saem do computador. Não são produtivos. Isso nos leva à ruptura principal. É muito interessante porque saiu ontem um relatório da Oxfam em que eles chamam essa gente de aristocracia do capital, né? Aristocracia econômica que volta àquela ideia da simples extração de recursos. Ou seja, nós estamos sustentando hoje uma superestrutura
de gente que se entope de dinheiro de maneira absolutamente fenomenal, mas extraindo e não produzindo. O que levou, tempos atrás, a esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, que foi publicado em várias línguas, que está sendo bastante utilizado, em particular nas universidades. Mas, para mim, esse é o eixo central, né? A diferença entre o capital, que é o cara tem lucro, mas com isso cria mais indústria, mais emprego, ou seja, ele está explorando os trabalhadores, mas está gerando emprego, está gerando produto, está pagando imposto, e esses impostos permitem pagar infraestruturas e pagar políticas sociais. O sistema tinha uma certa lógica. A gente chamou isso de estado de bem-estar, de welfare state. O que temos hoje é uma extração financeira por diversos mecanismos, que é importante a gente entrar neles, mas que transforma o conjunto da sociedade, porque mudou a base tecnológica. Nós estamos na era do o que o André Gott chamou imaterial, certo? Na era do computador, dos sinais magnéticos, e não mais de produzir pão, de produzir bicicleta, de produzir tomate, essas coisas. O que está dando dinheiro é você extrair dinheiro dos produtivos, né? E isso gera uma nova dinâmica. Portanto, mudou a base científico-tecnológica do conjunto, né? É a economia imaterial, é a revolução digital, e com isso muda também a superestrutura, a política, quem manda na política, quem manda na comunicação, quem manda nas visões sociais que a gente desenvolve. Mas vamos ficar um pouco... Dá um tempinho aí, porque eu acho que tem uma coisa que é uma questão central. Quer dizer, o capitalismo agora não tem mais classe trabalhadora, porque se você tem as máquinas substituindo o homem, quer dizer, você vai numa linha de montagem de automóveis, agora são robôs, em grande parte, né? E isso, você pensa o sistema bancário, antes tinha uma categoria de bancários que era enorme, agora tem caixa eletrônico, você faz as transações por internet, a categoria dos bancários diminuiu muito também, né? Então, como é que se extrai mais-valia de um trabalho que é automático? A questão é central. Agora, quem são os trabalhadores? Você pega nos Estados Unidos, hoje, a indústria é apenas 11% do PIB. Aliás, muito parecida com o Brasil. Os trabalhadores da indústria, operário, né? O cara lá que nem no Charles Chaplin ali, o cara no torno, enfim, pegando na cadeia de montagem, eles representam trabalhadores industriais, 5% só a partir da mão de obra nos Estados Unidos, né? Então, a geração de emprego não é só a robótica, gera assim, um tipo de um excedente social de mão de obra que explica a explosão no mundo do conjunto do que a gente tem chamado de setor informal, precariado, temporariamente, gente que trabalha algumas horas por semana, né? Então, na realidade, você tem uma fratura, um deslocamento do que a gente estudou como classes sociais, né? Você tinha a burguesia, que é os capitalistas, donos do capital, portanto, no sentido técnico do capital produtivo, que investe, certo? Você tinha os operários que trabalhavam nas máquinas, e você tinha os camponeses, enfim, na agricultura. E era relativamente simples a análise de classe, certo? Isso, naturalmente, se rompe profundamente, porque a gente tem uma reestruturação das classes sociais, e é interessante a gente entrar nisso, né? Eu trabalho basicamente com uma nova hierarquia social, em que nós temos o 1%, estamos arredondando, certo? 1% que hoje, por exemplo, 2/3 das aplicações financeiras no mundo está na mão desse 1%. E a aplicação financeira é hoje o que mais rende, sem precisar sair de casa ou de Genebra, ou do paraíso fiscal. Você tem esse 1%. Depois você tem os cerca de 10% a 15% de grandes aplicadores, digamos a classe média alta, que também tem dinheiro aplicado nos diversos bancos, e eles que sustentam, dizem, não,
O importante é a Bolsa, o importante é a Faria Lima, o importante é reduzir o déficit do Estado para a gente ganhar mais dinheiro para cá. Então, você tem 1%, você tem esses 10% a 15% de aplicadores financeiros mais amplos. Eu dou um exemplo prático, né? Eu tive uma palestra numa escola aqui, de gente rica, né? Um dos rapazes, tinha uns 15 anos, o pai dele deu 30 mil reais para ele aplicar na Bolsa, para ele começar a entender a economia. Não vai estar produzindo nada, vai estar fazendo aplicações financeiras. De onde vem esse dinheiro? Vem de alguém que tem que produzir. Então, você tem, abaixo disso, você tem trabalhadores cada vez mais fragmentados nos diversos subsistemas, né? E você tem, mais abaixo, o que a gente chama hoje de precariado, em vez de proletariado, a imensa massa de setor informal. Queria lembrar, no Brasil, o setor informal são 40 milhões de pessoas. Agora, um mecanismo central nisso, Silvio, no coração disso está este 1% que monta este sistema, e as grandes empresas do mundo estão na mão desses grandes acionistas que dominam no processo decisório. E o que eles fazem? Eles se acertam na nomeação dos chamados CEOs, dos administradores das grandes corporações, de maneira que, em vez da empresa, da corporação que produz, por exemplo, sapato ou bolsas Vuitton, o que for, em vez dessa empresa reinvestir para produzir mais ou repassar mais dinheiro para os salários dos trabalhadores, eles vão pegar esse excedente, eles vão transformar em mais dividendos. E esse tipo de acordo é que gera a extração. E isso explica por que, há 3 décadas atrás, a diferença entre o salário médio de uma corporação e a remuneração do executivo lá em cima era de 1 para 20. Hoje é de 1 para 300. Ou seja, na máquina do processo decisório, do cotidiano, do mundo das corporações, tudo isso que a gente vê, a Nestlé, os diversos grupos, você mantém a área produtiva. Só que, na produção, hoje, na divisão, antes você tinha, portanto, uma parte para os trabalhadores, você pode melhorar os salários, coisa do gênero, uma parte para reinvestimento nas empresas, que no capitalismo industrial dominava, o cara fazia mais uma fábrica, multiplicava a capacidade produtiva, aumentava o capital do país, e você tinha a remuneração, por exemplo, dos juros do banco, se a empresa pegou empréstimo, certo? Ou dividendo para acionistas. Hoje predomina essencialmente o dividendo e a remuneração do topo da corporação, com esses salários absolutamente fenomenais e, às vezes, ultrapassam 100 milhões de dólares ao ano. Né? Eles não são 300 vezes mais produtivos que o trabalhador. Ou seja, uma estrutura do processo decisório que se deslocou. Entendi. Então, eu estou preocupado um pouco em identificar quais são, vamos dizer assim, as mudanças no mundo das classes trabalhadoras. Né? Quando você fala assim, 50% ou 40% está no mercado informal, né? E hoje em dia você não tem mais os sindicatos com a força para defender os direitos dos trabalhadores. Eles ficaram mais frágeis porque as categorias trabalhadoras que fizeram, por exemplo, o enfrentamento com a ditadura no Brasil, né, elas já não têm esse poder que tinham antes. Então, quando você fala assim, olha, 40% está no mercado informal e está havendo uma substituição tecnológica que vai fazer com que a financeirização da economia gere a riqueza, a minha pergunta é, a metade de baixo sobrou das pessoas? Não tem mais possibilidade de atender às necessidades básicas das suas famílias? Eu queria trazer aqui discussões antigas com o Silvio, uma preocupação de décadas dele, quais são os novos atores sociais, porque na luta para superar o capitalismo, quem leu Marx e seus sucessores, né, nós temos o operariado com a classe que vai, digamos, tomar as rédeas da mudança.
esse sistema está fragilizado. Tá? Porque, por volto a dizer, onde tínhamos operariado, né? Hoje nos Estados Unidos é 5% da mão de obra é trabalhador industrial. Né? Deixa eu lembrar que a base produtiva ela não diminui também. Né? Quando você teve a Revolução Industrial, o poder passou para os grupos de capitalismo industrial, mas a agricultura não deixou de existir. Só que quem manda no processo é a área industrial. Agora, na fase que a gente vive hoje, quem manda no processo não é mais o chefão da Toyota, os capitães da indústria, essa coisa. Quem manda são os grandes grupos da economia que a gente chamou, que eu mencionei, o André Gortz, de imaterial. É o núcleo da chamada revolução digital. Nessa revolução digital, você tem uma transformação fundamental, que o dinheiro é imaterial. Tá? Vocês podem pegar livros no meu site sobre isso, mas isso é essencial. Tá? Eu gosto dessa brincadeira, né? Eu digo que na minha idade eu ainda uso essas coisas antigas, né? Que vocês devem conhecer. Que é cada vez mais difícil encontrar troco, né? Quando a gente vê a moça irritada no caixa, tá? Porque você está dando R$50 ou R$100 para ela trocar, mas, na realidade, como 97% do dinheiro é imaterial, são apenas sinais magnéticos, né? E apenas 3% do dinheiro impresso por governo, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, em parte, pode ser emissões online do governo, em grande parte, são emissões do próprio sistema financeiro. A gente chama isso de alavancagem, leverage. Por exemplo, quando o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos, ele tinha uma alavancagem de 1:27. Ou seja, por exemplo, ele tem 10 bilhões em caixa, mas ele empresta 270 bilhões. Esse dinheiro não custa nada para ele. Né? Os bancos sempre dizem, não, mas nós temos custos. Que custo? Eles estão emprestando dinheiro que eles não têm, porque é apenas um sinal magnético. Anota ali no computador e pronto. Né? Então, esse dinheiro imaterial, ele deslocou radicalmente a forma de você se apropriar do excedente. O que é esse sinal magnético? Não é nada, gente, certo? Mas é direito sobre produtos dos outros. Né? Então, essa compreensão do dinheiro, eles têm fortunas absolutamente fenomenais. Eu recomendo muito. Tá? Vocês podem colocar na internet Desigualdade SA, que é o último relatório da Oxfam, que saiu ontem. Né? Vocês vão ter a dimensão dessa apropriação. Você tem um grupinho minúsculo de pessoas que simplesmente, de 2020 para cá, dobrou as suas fortunas, olha, sem produzir nada. Tá? Esse pessoal está em Genebra, em particular, né? Está em diversos paraísos fiscais, estão na Bolsa de Nova York, está no Chicago Board of Trade para controle de dinheiro sobre commodities, está na City de Londres ou está nas Ilhas Caimã. Ou seja, a base do sistema monetário mudou. Por que isso muda tanto? Porque, veja que esse dinheiro ele flui no planeta na velocidade da luz. Está sendo comprado dinheiro da Indonésia, onde, de repente, o dólar está mais barato lá, eu compro X milhões de dólares lá, eu repasso e revendo aqui, ou pego um empréstimo do Japão a 3% ao ano e compro títulos do governo da dívida pública aqui no Brasil, pagando 11,25%, e por aí vai. Ou seja, você gerou, com essa fluidez, essa imaterialidade do dinheiro, você gerou um sistema de apropriação de riqueza sem a base produtiva correspondente. Então, quando a gente denuncia esse sistema, não é porque o cara está mais rico ou porque tem um iate, vai lá, vai passar férias em Cancún e tal.
mas contribua com alguma coisa para a sociedade. Agora, essa ruptura que realmente ela desloca, porque o que acontece? O dinheiro circula no nível planetário, enquanto os governos são nacionais, e não temos governo global. Então, as primeiras discussões no mundo hoje se chama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Está na fase 2, já estão mais de 10 anos tentando colocar um imposto planetário de 15% sobre lucros corporativos. Essas corporações não pagam imposto quase nenhum, tá? Está tudo em paraíso fiscal. A Apple paga 0,2% dos seus lucros em imposto. A Leroy Merlin, eu peguei há uns 2 anos atrás, a Leroy Merlin pagou, acho que em 2020, 2 euros simbólicos de imposto sobre os lucros na Bélgica, né, na sua sede. Esse é o nível. Ou seja, você tem uma perda de governança global, porque o sistema financeiro é global, a economia se financiarizou, é nas finanças que você ganha grande dinheiro, só olhar o Brasil, né? Enquanto que não temos os sistemas reguladores correspondentes. O Fundo Monetário não apita nada, o Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, enfim, é um sistema que está à procura de novas estruturas, em particular, por exemplo, com toda a discussão do BRICS, da desdolarização e semelhante. Mas isso é uma mudança da base tecnológica, enquanto que o sistema de governança não acompanhou. É um pouco que nem nós tínhamos na França, em 1789, a base produtiva já é de muitos burgueses, capitalistas, manufaturas, coisas assim, enquanto a aristocracia que dominava estava na pré-história. Uhum. Olha, nós vamos interromper 1 minuto nosso papo para um intervalo e já voltamos, tá bom? Ladislau, você fez referência ao relatório da Oxfam sobre a desigualdade. Eu tenho aqui uns dados desse relatório que foi publicado ontem, né? Onde diz, por exemplo, que 50% da riqueza do mundo está na mão de 1% da população. Isso em geral. No Brasil é mais grave, 60% da riqueza está na mão de 1% da população, né? E veja, no caso dos bilionários, nesses últimos 3 anos, a fortuna deles cresceu 34%, né? E a gente vai ver, por exemplo, que 74% desses bilionários estão nos países mais desenvolvidos. Se nós olharmos, inclusive, para os 60% mais pobres, antes desses 3 anos, eles detinham 2,26% da riqueza mundial. É pouco. Mas caiu. Eles passaram a ter 2,23%. Né? Então, o que o relatório mostra é um aumento da desigualdade e uma concentração de riqueza. E agora você aponta com muita propriedade. Poder também na mão de meia dúzia. Né? Quer dizer, aquelas big techs em fundos de investimento. Né? Nem mesmo os governos nacionais parecem que têm poder para controlar isso. Né? Para onde nós vamos nesse sentido, hein? Com essa tendência? Nós já estamos online, já estamos no coisa? Não, você está perguntando assim. Estou perguntando. Olha, a concentração da riqueza, você trouxe aqui os dados, ela é planetária. Tá? Nós temos 750 milhões de pessoas passando fome. O mundo produz só de cereais mais de 1 quilo por pessoa por dia. Não há nenhuma razão para ter fome. Nós temos 2 bilhões de pessoas que têm dificuldade de acesso à água limpa. Caramba! Nós não sabemos assegurar água limpa, não sabemos fazer saneamento básico, enfim, não sabemos. Enfim. Nós temos tragédias em termos de desemprego. Por exemplo, se a gente pega esses 40 milhões do setor informal no Brasil,
nos países da África do Norte é mais de 70%. Você pega um moleque de 22 anos, ele não sabe para onde vai. O que ele faz? Ele tenta atravessar o Mediterrâneo, vai se afogar ali, vai ter todas as coisas, porque ele quer sobreviver, fazer alguma coisa útil. Nós temos um acúmulo de tragédia, porque esse grupo que se concentra o poder lá em cima, né, ele é pressionado para maximizar mais recursos. Eu gosto de usar o exemplo da Vale, né, que as catástrofes de Mariana, de Brumadinho e tal, eles sabiam que os diques estavam vazando, né? Mas é mais importante pegar dinheiro para eles do que reinvestir na empresa. Ou seja, essa lógica é trágica, né? A desigualdade atingiu níveis absurdos, porque, justamente, você não precisa, para quem controla bancos, controla os grandes grupos financeiros, pega a BlackRock. A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. O Biden... fundo de investimento, né? Chama Asset Management, né? É gestão de fortunas, basicamente, né? Gestão de ativos. 10 trilhões. O Biden administra 6 trilhões. Né? Essa é a diferença. Né? Ou seja, você tem uma forma de apropriação de riqueza que a Mariana Mazzucato chama de extractive capitalism, capitalismo extrativo, não é capitalismo produtivo. Eu digo, quando é capital improdutivo, não é mais capital, é riqueza, é patrimônio, mas não é capital, você não está gerando capacidades produtivas. Né? Para mim, esse deslocamento é o central. Né? Tanto assim que eu chamei isso de a era do capital improdutivo. E esse controle, ele nos leva a um conjunto de estudos, uma mudança profunda de como a economia está sendo estudada no mundo. Eu pego o Brett Christophers, vocês podem pegar no meu site, eu faço resenhas de ideias-chave, não resenhas comerciais, certo? Desses livros. Certo? O Brett Christophers escreveu um livro que chama Rentier Capitalism, capitalismo rentista. O rentismo tem que ser entendido, porque é diferente o lucro produtivo e o rentismo. Quem lê o Machado de Assis lembra que a pessoa, o que ele faz, fulano? Não, ele não trabalha, ele vive de rendas. Esse viver de rendas é exatamente o que fazem os grandes, o Larry Fink da BlackRock, os diversos, que se chamam capitalismo, mas isso é um empréstimo de autoridade, porque o capitalismo até criou um certo nome, estava produzindo, fazendo fábricas, gerando emprego, gerando produtos. Né? Agora, esse sistema não. Esse sistema é essencialmente extrativo. Agora, você tem, nos cálculos da Oxfam, certo? Você tem a dominância desse processo, que manda nessa máquina econômica. Tá? As 22 grupos financeiros, né? Eles pegam 14 grupos de petróleo. Petróleo é interessante. Ninguém produz petróleo. A gente diz produtores de petróleo. Mas que produtor? Você está extraindo. Quando você tira de um país... Eu tive em Angola. Né? O Angola está acabando com os seus recursos de petróleo. Tem para mais de 10 anos. Depois acabou. É descapitalização. Né? Mas dá um baita dinheiro sobre coisas que não precisaram produzir. Simplesmente se apropriam. Certo? São 14 empresas. Depois você tem os grupos farmacêuticos. O sistema farmacêutico no mundo, basicamente, 11 empresas, se tornaram uma máquina fenomenal. Está nos jornais nos Estados Unidos, agora, essa semana, o Paxlovid, que é um tratamento, uma caixinha de pílulas, de 30 pílulas, que faz tratamento da Covid. Eles estão vendendo nos Estados Unidos a $1.390 a caixinha. A Universidade de Harvard estudou qual é o custo de produção desse medicamento. Eles viram que é apenas $13. E estão vendendo a $1.390. Eu tenho essa curiosidade. Passei numa farmácia ontem,
aqui, perguntei para ele, vocês têm Paxlovid? A moça olhou, procurou no copador, disse, não, nós podemos encomendar, tá? Vai ser a R$ 4.900. O custo de produção é $13. Ou seja, você consegue, e isso é uma outra dimensão dessa revolução digital, você consegue montar algoritmos que calculam como é que eu maximizo a rentabilidade sobre um medicamento chamado Paxlovid. O cara vai te indicar, olha, você pode botar isso a $1.390, porque as classes ricas, quando tem um pepino qualquer na vida, eles vão pagar qualquer preço. Então, para maximizar, não a saúde das pessoas, mas o lucro da Pfizer, você coloca isso a $1.390. Ou seja, você tem um processo decisório que muda. Você não está preocupado com a saúde das pessoas, você não está preocupado em reduzir a fome, você não está preocupado em reduzir os impactos ambientais, em reduzir a desigualdade. Você está preocupado em maximizar o retorno de acionistas, certo? Maximizar os dividendos, e com isso você paga uma fortuna para os CEOs que baixam a cabeça e fazem o que você manda, e você tem um sistema que é globalmente disfuncional. Porque, de um lado, ele é global e não temos governo global, ou seja, ninguém faz contrapeso a esses grupos, e, de outro lado, com a economia imaterial, com a extração via dinheiro imaterial, você consegue, num nível planetário, gerar esse sistema completamente absurdo, que você tem meia dúzia, certo? Que não precisaram ser eleitos, né? O Larry Fink da BlackRock não foi eleito, ele simplesmente se apropria do nosso dinheiro. Deixa eu dizer, só um exemplo, porque isso ajuda, né? A minha faxineira aqui, eu pago R$250. Ela tem problema de saúde, entrou como é que chama? Numa dessas empresas, Notre Dame, de saúde. Então, uma parte do dinheiro que eu pago para ela vai para essa financeira que é Notre Dame, certo? Que contrata serviço de saúde, mas é uma financeira. Certo? Eu, de curioso, entrei na Notre Dame, no site deles, quem está entre os acionistas? A BlackRock. Ou seja, eu pago um dinheirinho, uma merreca aqui, para uma faxineira da periferia de São Paulo, uma parte desse dinheiro vai para o bolso dos acionistas da BlackRock. Quer dizer, o sistema do dinheiro imaterial permite a microdrenagem que você vai pagar no excesso do custo do botijão de gás, no excesso de custo para encher o tanque de gasolina, para tantas coisas, para você pagar um Netflix para você encontrar alguma coisa decente. De certa maneira, você gerou um sistema de microdrenagem através de algoritmos que é completamente diferente, ou profundamente diferente, do cara que tinha que enfrentar o sindicato na fábrica e acertar com eles quanto é que ia pagar. Ladislau, eu vou fazer uma pergunta para você, depois nós vamos fazer um intervalo de novo, e aí você responde, tá? Quer dizer, a ideia de que havia um papel do Estado anteriormente que deveria ter leis que limitavam a voracidade desse capital e controlavam, vamos dizer assim, a relação entre o preço dos produtos e o valor real deles, né? Depois, a gente acabou percebendo, na época do neoliberalismo, que o capitalismo não faz isso. O Estado acaba sendo um instrumento de favorecer a acumulação, né, desses grandes grupos. Já perdeu esse sentido de defender o interesse público. E a minha pergunta, em base nessa argumentação, é: o capitalismo acabou e nós estamos entrando numa outra era? Ou a relação ainda se mantém e botou o Estado de lado? Nós vamos fazer agora o intervalo e, por favor, depois responde, tá? Então, Ladislau, como é que é, hein? Basicamente, o que a gente entendeu na fase, em particular, dos 30 anos de ouro, dos anos de 45 a 75, mais ou menos, enfim, do capitalismo que funcionava efetivamente, você tinha
as empresas, basicamente, investiam em atividades produtivas. Quando não tinham capital, pegavam dinheiro dos bancos, mas os bancos emprestavam tipicamente a 3%, 4% ao ano, né? O que permitia a empresa pagar mais máquinas, gerar mais lucro, devolver o principal e os juros para o banco, e você tinha os lucros, né? Quer dizer, e na desigualdade que restava nesse processo, que era importante, você tinha impostos sobre os dividendos, impostos sobre a herança, impostos de renda progressivo, ou seja, quanto mais rico, proporcionalmente mais você pagava, você tinha um Estado redistribuidor. Certo? Essa batalha começa com Bismarck, na parte final do século XIX, mas gerou um sistema razoavelmente equilibrado. Ou seja, havia um equilíbrio entre os interesses da sociedade, a sociedade civil, o sistema privado de empresas e o Estado regulador. Isso, de certa maneira, funcionava. Isso hoje funciona, Silvio, na China. Tá? Tem um livro excelente que acabou de sair, chama The New China Playbook, Keio Jin. Essa semana eu vou estar colocando a resenha no meu site. É muito interessante, porque dizem, não, meu Deus, o Estado que manda na China. O Estado não manda na China. O Estado regula, equilibra os interesses. Você quer fazer lucro, você não pode fazer lucro simplesmente contaminando os rios ou você pagando só salário de miséria. Você tem que equilibrar os processos. Você pode ter um sistema de acesso às finanças que os depositantes põem no banco, mas esse dinheiro você não pode usar agiotagem. Certo? Você tem que fomentar a economia e não extrair da economia através da taxa de juros. Ou seja, o que você está colocando, essencialmente, é que nesse tripé de funcionamento da sociedade, né, o Estado, as empresas e a sociedade civil, esse equilíbrio é fundamental no raciocínio geral de funcionamento da sociedade. Eu uso um outro tripé em que isso se baseia, quer dizer, esse sistema de funcionamento, tá? Esse tripé. Agora, o outro tripé é o seguinte, nós temos que assegurar, com esse processo decisório, esse tripé, temos que assegurar que a economia seja viável, ou seja, que funcione em termos econômicos, mas que funcione em termos sociais, ou seja, que não seja tão desigual e que não seja destrutivo do meio ambiente. Então, o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, esse é o tripé fundamental que desde 92, né, da Eco 92, a grande cúpula mundial, a gente definiu como prioridade central para equilibrar o nosso desenvolvimento. Hoje, nosso desenvolvimento, a gente mencionou aqui os dados da Oxfam, nós podemos pegar os últimos, a COP28, enfim, pegar o que quiser de fontes da ONU, eu recebo muito desses relatórios, trabalho com eles, né? Isso aqui está indo para o brejo, tá? Nós estamos destruindo o planeta para a glória desse 1%, certo? E os americanos dizem, olha, que quem mexer na coisa, a gente manda as tropas, manda as frotas, e a coisa tem que ser o nosso modelo, né? Esse negócio não está funcionando. Nós estamos indo para um desastre evidente em termos sociais, em termos ambientais, e justamente o que é central, eu acho, na tua pergunta, é que não são mais os políticos que mandam no processo. Os políticos são mandados, né? Nós tivemos isso no Brasil, quando em 97 se aprovou que as corporações podiam financiar campanhas políticas, né? Isso durou até o final de 2015, certo? Em que a gente elegeu e botou todo o agronegócio, etc. Enfim, são quem manda hoje, é só olhar o Congresso que temos hoje. O Supremo conseguiu reverter isso no fim de 2015, mas no caso norte-americano, eles aprovaram isso em 2010. Ou seja, uma pessoa jurídica, eles decretaram, é uma pessoa. Portanto, ela pode ter opiniões. E se ela está colocando 150 milhões de dólares
dizendo que tal candidato é interessante, é muito bom para os Estados Unidos, é uma pessoa que está se... Isso é pessoa jurídica, isso é corporação. Ela não tem coração, ética, essas coisas, ela tem o negócio grana. É só olhar, vocês peguem a Koch Industries, né? A indústria KOCH, enfim, vocês podem pegar no meu site, você encontra um gigante e ver como ele organiza. Você tem muitos estudos hoje na área econômica estudando justamente essa estrutura de poder. Ou seja, de um lado, num triângulo, o topo, que era o estado regulador para segurar os equilíbrios entre o interesse econômico, social e ambiental, isso se perdeu, está na mão das corporações, e com as corporações, isso, gente, a nível mundial, vocês têm, inclusive nesse livro, Capital Improdutivo, como mandam as 147 maiores grupos do mundo. Você tem isso também nesse relatório da Oxfam que a gente está comentando, né? Você diluiu a capacidade do governo fazer coisa útil, de regular as corporações. E quem paga o pato é justamente a base da sociedade, que esse relatório traz, né, os 129 milhões de brasileiros que nos últimos 3 anos ficaram simplesmente mais pobres, 800 milhões de pessoas no mundo que ficaram mais pobres. Na realidade, não tem como. Quando você gera esse tipo de fortunas lá para cima e se fazem reaplicações financeiras e mandam isso para paraísos fiscais, onde os Estados nacionais não têm como cobrar os impostos para regular, você simplesmente gerou um sistema disfuncional. Eu não estou exagerando, tá? Eu não sou catastrofista, nada. Né? Estou de acordo também. Quando você falou do agronegócio, eu me lembrei do seguinte: sem o subsídio do dinheiro público, o agronegócio não tinha essa rentabilidade que tem hoje. Há uma transferência brutal dos recursos que provêm dos impostos para subsidiar e financiar o próprio agronegócio, né? E se você pensar na dívida pública também, a mesma coisa, né, Ladislau? Sim, faz parte dos mecanismos, né? Eles devem receber este ano, acho que são 370 bi, que é gigantesco, certo? É dos nossos impostos, né? Uma parte, quando se compara com a parte que foi para a agricultura alimentar, que aqui gera alimentos para nós, né? Essencialmente a agricultura familiar, foram apenas 70 bi. Esse é o tipo. Eu apresentei no Congresso, você deve ter visto, 18 minutos, em uma audiência do Congresso em Brasília, eu apresentei os mecanismos-chave de apropriação financeira, certo? Através da taxa de juros, sobre essa parte. Hoje, sabe o que é? O empresário que tem o capital, ele vai dizer, para que eu vou abrir uma indústria se eu boto meu dinheiro em títulos do governo, certo? O governo me paga 11,25%, desconta a inflação, é 8% líquido de lucro, risco zero, não preciso sair de casa, inclusive as corporações internacionais estão fazendo isso, a BlackRock está fazendo isso, certo? Ou seja, 7% do PIB que é drenado de maneira improdutiva por esses grupos. Eu acrescento os 10% do PIB que são tirados das famílias. Nós temos 72 milhões de adultos que estão inadimplentes, com nome sujo. Eles não sabem porque isso aparece na TV, você tem que aprender a tomar crédito. Não há como aprender a tomar crédito quando você tem esse tipo de taxa de juros. Isso é agiotagem, certo? Quando eu pego a micro, pequena empresa, que pega empréstimos em banco, porque está atolada, certo? Eles acabam também não conseguindo pagar. A média no Brasil, dado do Banco Central, tá? Final de agora dezembro, a média para a pessoa física é 55,8% e para as empresas 23,1%. Nem empresa, nem família consegue funcionar assim, né? Porque as famílias, em vez de comprar, elas pagam juros, aí as empresas não têm para quem vender, tá? E a empresa diz, olha, eu não vou conseguir funcionar porque se eu pego um empréstimo no banco para comprar máquinas, eu não vou conseguir pagar essa taxa de juros. E ele tem a alternativa de contratar títulos do governo.
Então, você paralisa o consumo, paralisa o investimento empresarial, enriquece grupos financeiros, e o governo tenta entrar nas brechas, fazer alguma coisa útil numa estrutura de poder que eu resumiria assim, Silvio, que nós precisamos de mudanças estruturais nesse sistema. O dinheiro voltar a ser produtivo, mas nós não temos força política para mudanças estruturais. A gente consegue penetrar nas brechas, né? Mas aí você abre uma porta que eu queria tocar também, que são as relações internacionais, né? Por exemplo, a América Latina, eu tenho a impressão que está virando uma grande fazendona para alimentar com produtos alimentícios e minérios e coisas assim, os processos de enriquecimento que se dão em outros países, né? Quer dizer, a gente está se desindustrializando, inclusive, por força dessa relação. Não é assim? Como é que você vê? Porque é um capitalismo diferente, se você pensar esses países centrais do capitalismo, a África, a América Latina. Como é que é essa relação? Olha, eu não uso o conceito de capitalismo diferente. Eu uso o conceito disso, ultrapassou o capitalismo. Tá? O capitalismo sobrevive nos cantos. Como eu mencionei, quando teve a Revolução Industrial, a agricultura não desapareceu, mas passou a seguir exigências dessa área, certo? Hoje, as áreas produtivas, as indústrias não desapareceram, caíram muito, mas não desapareceram, mas estão sendo explorados por um sistema que não é de capitalismo. Capital no sentido de reinvestimento, de aumento permanente do capital fixo e do capital tecnológico do país. Isso aqui é simplesmente extração. Portanto, nós estamos no quadro da revolução digital. Agora, eu mencionei aqui o sistema mundial financeiro que permite a gente descapitalizar as economias, em particular do terceiro mundo, através da moeda imaterial. Esses gigantes que controlam a BlackRock, State Street, Vanguard, Credit Suisse /UBS, Goldman Sachs, esses é que ganham dinheiro e extraem do resto do mundo, em particular do conjunto do que a gente chama o sul global, né? Então, esse deslocamento é em torno do dinheiro. Mas tem outros níveis. Tá? Eu trabalho com dinheiro imaterial, com a comunicação imaterial. Tá? Antigamente, você tinha que comprar um jornal. Você colocar um anúncio no jornal, você tinha custos. Hoje, você coloca na Meta, que é a Facebook, né, que é dona da Facebook, 98% dos lucros, e uma empresa que está nos trilhões. Tá? Os lucros, simplesmente, 98% dos lucros marketing. Marketing, o que é? É atrair a atenção das pessoas para coisas que possam interessá-la para ver. Bom, eu para já, as coisas que eu não preciso que me digam que eu preciso delas. E as coisas que eu preciso, eu pego uma revista especializada, ou pego um especialista conhecido, então pergunto para ele como é que é. Eu não preciso do marketing. Agora, pense o seguinte, a Johnson & Johnson, por exemplo, você vai encontrar um monte de sabonetes, não sei o quê, enfim, no supermercado, 27% do que você está pagando é publicidade. Bom, podia fazer coisa mais útil, certo? Com menos coloridos nos papeizinhos, menos coisa para o lixo, digamos assim, e mais coisa útil, e de maneira mais barata. Então, nós precisamos interromper para dar mais um último intervalo, e depois você tem a palavra para fechar o seu raciocínio, tá bom? Nós estamos chegando perto do final do nosso programa. Ok. Então, convidando você para fazer a sua última reflexão, tem algum sinal positivo que a gente pode se agarrar? Olha, eu acho que há sinais muito positivos e propostas concretas no sentido seguinte: essa economia imaterial que domina o mundo, no quadro da revolução digital, ela permite sistemas horizontais de gestão em rede, colaborativos,
em vez do sistema da competição e maximização de lucros por minorias. Esse potencial está aí, certo? Como era o potencial, quando se gerou as fábricas, de você aumentar muito o acesso a produtos. Hoje, isso é trabalhos do Rifkin e de outros, né? Hoje, você pode assegurar o acesso ao conhecimento. Vejam o que o Eduardo Moreira está fazendo no ICL, tantas universidades públicas que estão fazendo no mundo, pega a Wikipédia, ou seja, você pode transformar o sistema de conhecimento, que hoje é o principal fator de produção. O conhecimento na revolução digital é o principal fator de produção, como foi a terra na era feudal, como foi a máquina na era capitalista, certo? Nesse sistema, hoje, o conhecimento se tornou fundamental. E o interessante é o seguinte, né? Se eu te passo um bem manufaturado, meu relógio, eu deixo de ter meu relógio. Agora, se eu te passo um conhecimento, eu continuo com ele. Nós podemos generalizar o conhecimento. Nós podemos gerar sistemas horizontais de gestão que funcionem, né? Eu tenho um livrinho que vocês podem pegar, que é legal sobre isso, Resgatar a Função Social da Economia, 4 eixos de transformação, vai ajudar vocês. Mas fico muito feliz, Silvio, com essa conversa. A gente sabe o que é? Uma das coisas vitais é mais gente entender o que está acontecendo, porque tem muita gente perdida e acabam voltando nos idiotas aí, porque, enfim. Olha, eu quero agradecer muito, Ladislau, o seu papo aqui, esclarecedor. Todo mundo gosta de ouvir você, que tem uma fala muito compreensível da economia, de temas tão complexos, né? É mais uma vez que você participa do nosso programa para nossa satisfação, né? Então, muito obrigado. Também quero agradecer a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.